Mas Deus é muito bom. Amém, queridos? Que bom que você veio hoje à noite. Isso me diz que você tem um desejo no seu coração de estar na casa do Senhor. Davi falava a respeito disso. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que é estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Essa é a principal coisa que a gente deve buscar. A palavra fala sobre uma coisa que nós devemos buscar. Essa uma coisa é Ele. Amém? É um relacionamento de intimidade com Ele. Aleluia. Deixa eu orar por você. Vai ver se eu entro na palavra. Pai, eu te dou graças pela sua palavra que será entregue nessa noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de servir a mesa. Os teus filhos estão aqui hoje à noite para participarem desta mesa. E eu fico grata, Pai, por servir-te nessa noite. Eu oro, Senhor, para que cada um dos teus filhos seja satisfeito com a tua palavra, sejam cheios, transbordantes com a sua palavra nessa noite de hoje. Espírito Santo, o Senhor conhece o coração, vai no coração de cada um nessa noite e ministra segundo aquilo que eles estão precisando. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, hoje à noite eu vou falar a respeito de fidelidade. Sabe, nós somos uma igreja que você conhece, considerada a igreja da palavra da fé, né? Um dos princípios que regem a nossa igreja é a palavra da fé, uma das palavras que regem, na verdade. Mas hoje eu não vou falar a respeito da fé bíblica, a fé para a salvação, a fé que crê com o coração e confessa com a boca. Não é essa. Eu vou falar a respeito de fidelidade. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Lá no texto de Mateus, no capítulo 25. Aleluia. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Só para refrescar sua memória, esse capítulo 25, Jesus fala a respeito de várias parábolas, dentre elas a parábola das 10 virgens. Ontem as mulheres estavam aqui, foi ministrado a respeito das 10 virgens. E hoje nós vamos falar a respeito da parábola dos 10 talentos, que é uma continuação daquilo que estava sendo ministrado na parábola das 10 virgens. Sabe, isso aqui é um texto, né, que Jesus foi dando exemplos e estava tudo dentro de um mesmo contexto, amém? Tem gente que quer ler de forma descontextualizada, mas está dentro do mesmo contexto. E a parábola dos talentos diz o seguinte, versículo 14... E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, diga imediatamente, e aplicou-os. E ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou
e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ai, o coco é seco, né? Mas tem azeite, né? Amém. Aleluia. Queridos, essa palavra, né, que parece algo tão duro, ela tem verdades que estão nela e que nós precisamos observar. No Novo Testamento, a palavra grega para fidelidade é pistos. Nós sabemos que fé é pistes, mas fidelidade é pistos, né? Segundo Strong. Eu estou pesquisando, gente, estou pesquisando. Entre outras coisas, pistos fala a respeito de alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu. Alguém digno de confiança. Preste bem atenção. É alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu. Amém? Esses servos, os 2 primeiros servos, eles se comprometeram. E eles foram achados dignos de confiança. Ao ponto de que o galardão deles era de entrar no gozo do Senhor. Ou seja, ser participante da alegria do Senhor deles. Então, nessa parábola, o Senhor confiou, né, os talentos aos seus servos, ou seja, os seus bens. E ele dá a cada um o número de talentos que considerava que cada um poderia desenvolver. Preste atenção que ele separa 5 talentos para um, porque ele percebeu, não, para esse tem condição de eu dar 5 talentos. Para o outro, eu vou dar 2 talentos, porque o que ele tem condição é para 2 talentos. E para o terceiro, ele deu 1 talento, porque ele acreditou, ele disse, não, esse aqui tem condição de lidar com 1 talento. Gente, quando a gente está lendo esse texto, eu acredito que você imagina que 1 talento era uma moeda, né? Geralmente é isso que a gente imagina. Não, 1 talento, a gente fica confundindo com a parábola da dracma perdida e fica achando que 1 talento era uma moedinha, né? Deixa eu entregar uma moedinha aqui, 1 talento para você, 2 para você e 5 para você. Mas o talento, queridos, o de prata, 1 talento de prata equivalia a 35 a 45 quilos. E 1 talento de ouro equivalia a aproximadamente 91 quilos. Então, você consegue imaginar que não era um negócio muito pequeno. Né? Então, Deus não estava confiando, né? O Senhor aqui não estava confiando algo insignificante para aquelas pessoas. Apesar de que ele deu uma quantidade a cada um, mas nunca foi algo insignificante. A palavra diz que ele estava confiando a eles os seus bens. Ele estava confiando a eles algo. E ele queria que eles desenvolvessem aquilo que foi entregue a eles. E aí a gente se depara com esse servo que dá aquela desculpa, né? Ele não foi fiel, ele foi infeliz, na verdade, nas suas palavras. Ele chegou a culpar o seu Senhor com a justificativa. Ele disse, não, eu fiquei com medo, porque o Senhor colhe, né, onde não planta e tudo mais. Ainda foi acusando, jogando a responsabilidade para cima do seu Senhor. Quando, na verdade, o Senhor dele sabia que ele tinha condição de multiplicar aquele talento. Ele sabia que havia condição. Mas ele preferiu se apegar aos seus próprios argumentos, se administrou da maneira que ele bem entendeu. Quando ele recebeu, diz que ele recebeu e foi enterrar.
Sabe, a cada um de nós, Deus tem confiado talentos. A cada um de nós, na proporção que cada um de nós pode administrar. Vou usar essa palavra, administrar. Mas Ele acredita, Ele confia. E não se preocupe, Ele não vai dar para você algo que você não tenha condição de pegar. Ele vai lhe dar exatamente aquilo que Ele acredita. Dá certo. Eu vou confiar isso aqui, porque dá certo para fulano. Isso aqui cai sob medida, cai como uma luva para fulano. E aí você pode fazer aquilo que os servos bons e fiéis fizeram. Eles multiplicaram. Eles fizeram com que crescesse. E o terceiro não. Ele cavou e enterrou. Amém? Aleluia. O talento lhe foi confiado. Ele não tinha o direito de fazer isso. Sabe que nós não temos o direito de enterrarmos os talentos que Deus nos deu? Não. Nós não temos esse direito. Se você abre a boca para dizer que o Senhor é Senhor sobre a sua vida, e quando Ele te confia algo, você se acovarda e esconde, e finge que não é com você, eu digo, você não tem direito. Aleluia. Quando Ele nos confia algo, não é para escondermos. Quando o Senhor nos confia algo, é para liberarmos. Amém. Aleluia. Veja só, o povo de Israel clamava por um libertador. E Deus ouviu a oração do povo de Israel, ouviu o clamor do povo de Israel. E enviou através de Joquebede, Moisés. Sabe o que foi que Joquebede fez? Ela tentou esconder Moisés. E ela passou um período escondendo a criança, porque ela queria aquele menino para si. Só que Deus confiou Moisés a Joquebede só por um tempo. Não era para ela. Moisés, ele tinha um propósito maior. Moisés era a resposta do clamor do povo de Israel. E enquanto Joquebede não liberou Moisés, enquanto Joquebede não deixou o menino ir, o povo não pôde ter essa possibilidade de libertação. Está vendo por que é errado esconder os talentos? Porque, queridos, os talentos que Deus te confiou é resposta de oração na vida de alguém, é resposta do clamor no coração de alguém, e você está querendo administrar como se fosse algo seu, como se fosse algo particular, quando na verdade não é. Ela tentou esconder o menino, mas chegou um momento que não deu mais. Porque aquela criança, ela tinha um propósito. De ser o libertador da nação de Israel. Ele era enviado do Senhor para isso. Para cumprir esse propósito. Aleluia. Então, quando o Senhor confia, nós precisamos liberar. Não podemos esconder. Não tinha quem escondesse o propósito de Deus que havia em Moisés. Por isso que é grave esconder os talentos. Você precisa compartilhar, precisa liberar, para se cumprir o propósito. O que foi que Deus lhe confiou? Haja com fidelidade. Nós vemos o exemplo de Ana. Ana, ela não podia ter filhos. E ela passou um tempo clamando por um filho. E Ana foi sabida. Ela disse, Senhor, é seu. Senhor, é seu. Eu não vou esconder. Eu não vou guardar para mim. É seu. E ela compartilhou Samuel. Ela liberou Samuel. E ele se tornou um dos maiores juízes daquela época.
Porque ela não escondeu ele. Ela entendeu, opa, Deus me deu, mas não é meu. É para um propósito maior. Amém? Aleluia. Precisamos entender isso. Precisamos ser sabidos, queridos. Por isso mesmo, é que aquele servo foi considerado mau e negligente. Ele escondeu, enterrou o talento, administrou a sua maneira e se acovardou. Quem vive pelo princípio da fidelidade está comprometido com a fé e não negocia esse princípio. Sabe, querido, nós temos passados de pai para filhos alguns princípios que regem a nossa vida, não é verdade? Sim, os nossos pais transferem para nós alguns princípios e nós nos movemos por esses princípios. Mas eu quero lhe dizer que os princípios da palavra de Deus, eles são maiores do que os princípios que os nossos pais passaram para nós. Se os princípios que foram passados para nós ferem o caráter de Deus, batem de frente com a palavra dele, esses princípios não podem reger a nossa vida. Nós temos princípios e a gente tem debatido a respeito disso nos últimos dias. Entre eles, o princípio que fala a respeito da família tradicional. Esse é o que? É o princípio bíblico. Família tradicional, homem e mulher. Foi assim que Deus criou e é assim que deve ser, é assim que rege. Eu não estou dizendo com isso que você deve apontar o dedo na cara de quem pensa diferente, nem entrar em discussão a respeito disso. Mas esse princípio, ele precisa estar muito bem impresso dentro do seu coração, para que ele jamais seja negociado. Você quer se juntar, quer viver do jeito que você quer, homem com homem, mulher com mulher, isso é um problema seu. Os princípios que regem a minha vida estão na palavra de Deus. Então, eu não quero lhe ofender, mas eu não negocio os meus princípios. Amém? Então, a gente precisa perceber essas coisas. Os princípios que estão regendo minha vida estão em linha com a palavra. Se não estão, querido, precisam ser alinhados. Porque se tem uma coisa que nunca deve ser negociado, são os princípios da palavra de Deus. Eles são imutáveis e inegociáveis. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós ministramos, nós ensinamos os princípios dos dízimos e ofertas, queridos. Nós nunca vamos cobrar nada de você. Nunca vamos pegar um formulário e perguntar quanto é que você ganha para conferir se você está sendo fiel. Eu não vou fazer isso, o pastor não vai fazer isso, ninguém da liderança vai fazer isso. Porque nós acreditamos que esses princípios vão sendo impressos dentro do coração de vocês, ao ponto de que vocês nunca mais vão negociar eles. Porque não diga para mim, querido, que você nunca negociou os princípios de dízimos e ofertas no dia do aperto. Você deu uma olhada assim para o seu envelope e disse, Senhor, eu vou pegar emprestado hoje, tá certo? Aí quando você pega emprestado, você não devolve nunca mais. Sabia disso? O que, querido? E eu vou lhe dizer uma coisa. Já ouviu falar do princípio da bolsa furada? Está na Bíblia, viu? Está na palavra. Quando você tira de onde não deveria tirar, querido, o seu saco ele fica furado. Vai entrando e vai saindo. Não fica. Deixa eu dizer para você. Por isso que a gente não negocia os princípios. Porque os princípios, eles se aplicam para todos. Bons ou maus, homens, mulheres. Os princípios, eles se aplicam a todos. Sim, tem. Se você defrauda alguém, se você rouba do Senhor, querido, não se preocupe. Sua bolsa vai estar furada. O dinheiro vai ser mais ninja do que nunca na sua vida. Ai, porque Deus é mau? Não, querido, é porque você está ferindo um princípio. Quem fere princípios vai colher as consequências. Não tem para onde correr. Aleluia. Querido, se alguém rouba, qual é a consequência de alguém que rouba? Precisa ser preso. Não é isso? Se alguém mata, qual é a consequência? Vai ser preso também.
Se alguém mente, querido, não se preocupe, não existe mentira nenhuma que um dia não venha a ser descoberta e você será envergonhado. Não adianta. Você pode esconder, pode fazer o que você quiser. Pode achar que está escondendo de todo mundo, mas deixa eu dizer, de Deus, você nunca vai conseguir esconder. A quem você está querendo enganar? A você mesmo. Porque a Deus você não engana. Então os princípios, eles não podem ser negociados. Os princípios da palavra, eles são os mesmos. E é algo imutável. Não muda. Isso é o vento impetuoso. Aleluia. Esse servo, ele perdeu até o que tinha sido dado a ele. Tu vê a consequência. Só um talento foi confiado a ele. Um talento. E ele poderia ter feito algo com aquele talento. Mas o que aconteceu? Ele escondeu. Devolveu. Sabe? O Senhor não queria que ele devolvesse daquele jeito, não. Não, de forma alguma. Ele queria que ele fizesse algo com aquele talento. Ele queria que ele levasse em consideração. Tá? Vai cortando. Vai entender. Já acontece isso quando eu estou ministrando. A bateria será? Vamos trocar aqui. Oi, aleluia. Voltamos. Deixa eu voltar para o raciocínio, né? Consequência. Amém? A consequência daquele servo. Ele perdeu. Perdeu o que o Senhor, o que ele poderia realizar para o Senhor. Perdeu a oportunidade, deixou passar. E o pior, aquele talento também foi tirado dele e foi entregue para o que tinha 10. Porque se alguém que tinha sido diligente, foi aquele que tinha 10. Ele foi diligente. Você vê na palavra que ele saiu imediatamente. Amém? Eu lembro que, quando eu comecei na área do louvor, eu sempre procurava as músicas que tinham um timbre mais baixo, mais grave, mais baixo. Porque eu ficava com medo de notas mais agudas, então o timbre mais baixo era mais confortável para mim. E eu lembro que uma das ministras da minha época olhou para mim e disse assim, ela entendia de música, ela olhou para mim e disse, se tu continuar cantando desse jeito, tu vai perder teus agudos. Ou seja, a consequência de eu sempre me manter numa área que eu achava confortável, iria proporcionar a perda da minha extensão vocal, de atingir timbres mais altos. Eu sou na palavra alada ou não, que eu não alcanço aqueles timbres dela não, certo? De jeito nenhum, nem tenho desejo no meu coração. Amém? A irmã é soprano, ela é uma bênção, tá? Eu não sou. Não sei nem o que é que eu sou. Amém? Mas aquilo me impactou naquele dia. Caramba, eu vou perder os agudos. Aí vou ter dificuldade de alcançar notas mais altas. E essa bichinha aqui, ela alcança notas mais altas, viu? É que ela fica, eu vou dizer a mesma coisa para você, viu? Você não quer perder os seus agudos, não. Tá certo? Você tem um timbre muito bonito. E tem capacidade vocal. A minha já não é tão... Eu canto mais alto, gente. Mais alto do que assim. Eu sou meio... Ai, meu Deus. Mas o tom que ela alcança é mais alto do que o que eu alcanço. Eu não sou nem doida de tentar cantar os tons que ela canta. De jeito nenhum, senão eu vou miar. Né?
Mas isso me impactou naquele tempo. Eu disse, opa, não vou mais ficar querendo ser Fernanda Brum, não. Fernanda Brum é que canta assim, tudo que eu tenho. Não. Misericórdia. Ela consegue, eu não consigo, não. Só não vou tentar ser porque eu admirava ela, sabe? Acho que eu queria ser ela. A glória a Deus que Deus me deu uma identidade. Preciso ser ninguém, só a identidade que Ele me deu mesmo. Amém? Aleluia. Nós vamos continuando. Você entende isso que eu falei, querido? Que se você continuar escondendo, você pode perder. Vai ser tirado de você. E no final, Deus vai olhar para você e vai dizer, servo inútil. Queridos, pense numa palavrinha dura. Eu não quero levar esse nome de servo inútil, não. Sabe, eu não quero estar me escondendo, não. Quando nós somos chamados para o ministério, antes da gente ser chamado, já se dizia, tem chamado pastoral, tem chamado pastoral. Daí, some pelo amor de Deus. Senhor, você está ficando doido, é? Homem não queira não. Jesus, amada, errou o endereço. Né? Ele dizia, eu sou mestre. Não, eu sou mestre. Eu sou mestre. Queria chamar de pastoral de jeito nenhum. Esta figura aqui não queria. Nem eu. Se ele não queria, eu muito menos. Eu disse, não, eu fui chamada só para louvor. Fui chamada só para louvor. Gente, eu servi no departamento infantil, servi no diaconato. Você nem se preocupe não, viu? Servi no departamento aí, fazia decoração, limpeza se fosse necessário. Na tesouraria, ainda trabalho na tesouraria da igreja. Mas tudo eu fazia, secretária da igreja era eu também. Hoje é Ítalo, mas eu fazia tudo, do departamento infantil, diaconato, secretariado da igreja, tesouraria, decoração, louvor. Era tudo comigo. Uma vez um pastor que veio de fora, quando ele perguntou, você faz o que aqui na igreja? Quando eu enumerei a lista, ele disse, vamos comigo lá para Garanhuns? vamos com a gente lá para Garanhuns, que eu estou precisando de alguém multiuso que nem você. O meu pastor na época disse, não, ela não sai daqui não. Queria dizer, eu estava disposta a servir onde me colocasse naquela época. Tá bom de me colocar, se era com as crianças. Não era porque eu achava que tinha aptidão não, viu gente? Porque eu sempre fui assim meio durona. Então, com o departamento infantil, você imagina como eu era sargentona, né? Era massa. Sabe? Mas eu servi em todos os departamentos, querido, porque naquela época eu entendia, rapaz, precisa, o senhor está me chamando, está disponibilizando, vou. É para fazer o quê? Eu vou. É para limpar o banheiro? Eu vou, não tem problema não. Não é desonra não. Amém? Aleluia. Eu passei mais de ano tomando conta das crianças do departamento infantil. Eu não tinha muito jeito com os menorzinhos, tinha jeito com os pré, né? Os pré-adolescentes que são massa. Os pequenininhos, acho que dá trabalho, você imagina os pré-adolescentes, como é massa. Teve um que era novato, sabe, ele não me conhecia. Aí, primeiro dia de aula, me mandou ir para algum lugar. Olhei para a cara dele, disse, Jesus, esse menino não me conhece, Senhor. Chama no fruto do Espírito, Pai. Ai, Jesus. Eu disse, vai lá para fora, vai ficar com seus pais lá fora. Chamei o diácono, ele vai ficar sentado lá fora, assistir o culto dos adultos, fica aí. Bem, menino, meu Deus, era uma bênção. Mas depois ficou até meu amigo. Mas foi, gente. Fiquei muito tempo. Eu ministrava o louvor, terminava, corria para o departamento infantil. Era desse jeito. Às vezes estava no louvor e no diaconato ao mesmo tempo. Era assim. Às vezes estava ministrando a palavra, estava no diaconato, só não tinha como estar no departamento infantil, né? Mas era assim. Terminava de cantar e ia ministrar a palavra. Quantas vezes? E você ir reclamando, achando ruim,
Deus está te dando uma oportunidade de você desenvolver um talento. Aleluia. Fidelidade no pouco, querido. Para o Senhor te acrescentar sobre o muito. Fidelidade. Aleluia. Às vezes nós consideramos que é grande demais o que Deus quer me confiar, que não tenho condições. Só que não é assim que Deus pensa. Amém. Isaías 55, no versículo 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe, às vezes você está dizendo, não, é grande demais o que Deus tem para me confiar. Ou é o contrário, você fica pensando, poxa, é tão insignificante. Eu vou dizer, para Deus nada é insignificante. Lembra? Um talento de prata que valia entre 35 a 45 quilos, não era algo insignificante. Para Deus não é. Amém, querido? Talvez a sua concepção esteja totalmente equivocada, mas para Deus, nada do que você faça, seja desde lavar o banheiro, varrer, limpar, trabalhar em qualquer departamento, Deus considera tão importante como qualquer outro talento confiado a você. Amém? Aleluia. Então considere isso, querido. Seja fiel nessas pequenas coisas. Sabe, isso é uma característica que Deus quer encontrar em nós, fidelidade. Lá em Apocalipse, lá no capítulo 3, em Apocalipse, na verdade, faz menção de duas igrejas que elas não são criticadas pelo comportamento delas, muito pelo contrário, elas são louvadas pelo comportamento delas. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas eu quero me ater aqui na igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, perceba, ele conhecia aquela igreja muito bem. Ao ponto de que ele diz: conheço as tuas obras. Sabe, queridos, a gente pensa que Deus não considera as obras, mas Ele considera. Deus considera a fé, mas também considera as obras. E Ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Ele começa dizendo: ei, eu sei quem você é. E ele continua falando.
disse que eles tinham pouca força. E deixa eu lhe dizer, quando ele fala que eles tinham pouca força, não está falando a respeito de fraquezas relacionadas a pecado. Nem eram fraquezas a respeito de infidelidade, muito pelo contrário. Eles eram fiéis. É algo relacionado a poder, a habilidade. Ele estava dizendo, ei, eu sei que vocês têm pouca força, eu sei que vocês não são os mais habilidosos, eu sei que vocês não são aqueles que mais se destacam. Ei, mas tem uma porta aberta na direção de vocês. Amém, querido? Você entende isso? Ele começa dizendo que ele abria portas. O que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém pode abrir. Mas ele estava dizendo para a igreja de Filadélfia, ei, tem uma porta aberta na direção de vocês. E sabe por que isso? Por causa da postura de fidelidade daquela igreja. Que embora não fosse forte, não fosse poderosa, não fosse glamurosa, mas era uma igreja que ela mantinha uma postura a respeito da palavra. Ela não negociava os princípios da palavra. Ela não negou o nome de Jesus. Ela se manteve fiel. Filadélfia significa amor fraternal. Ela era fiel, ela amava ao Senhor. Aquela igreja amava o Senhor e ele disse, ei, vão ficar sabendo que eu amei vocês. E vai continuando, vai falando a respeito das características daquela igreja. Eles eram perseverantes em guardar a palavra. E o Senhor, ele dá um conselho a Filadélfia, ele diz que eles deveriam guardar o que eles tinham, para que ninguém tomasse a sua coroa. Mas a senhora falou antes que era para liberar e agora é para guardar. Esse guardar aqui fala a respeito da perseverança, da fidelidade à palavra. Isso deveria ser guardado, ser preservado, ser mantido. Amém? Não pense que a palavra está sendo contradizida aqui, não. Ela está sendo complementada. Se tem algo que você precisa guardar, querido, é fidelidade ao Senhor. Se tem algo que você precisa guardar, querido, são os princípios da palavra que nunca, jamais devem ser negociados. Aleluia. O guardar aqui era uma postura, era a manutenção da perseverança. A lição de Filadélfia, ela vai ao encontro da palavra proferida pelo Senhor. Sabe aquela que a gente começou lá na parábola dos talentos. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Quando a gente lê esse texto de Apocalipse a respeito de Filadélfia, você vê qual é o galardão deles. Qual é a recompensa por causa daquela postura de fidelidade que aquela igreja, que não era considerada poderosa, mantinha. E aí, querido, o que Deus tem te confiado? Você de repente não considera algo justo? Será que você quer algo maior? Deixa eu lhe ensinar esse princípio. Comece com as pequenas coisas. Comece com as pequenas coisas. Às vezes são detalhes, coisinhas pequenas. Mas se você não consegue ser fiel em coisas pequenas, como é que Deus vai te confiar algo mais? Princípios que precisam ser cumpridos, levados em consideração. A palavra diz que nós devemos ser sal e luz sobre a terra. Eu lhe pergunto, você tem sido sal e luz por onde você tem passado? Ou você está apagado e você está insípido? Está na hora de começar a funcionar esse tempero aí, amém? Está na hora de deixar de se esconder. Está na hora de deixar de argumentar que é pequeno, ou que é fraco, ou que não tem habilidade, ou que isso não é para você. Não esconda o seu talento. Isso é algo muito grave.
você não tem o direito de administrar do jeito que você bem entender aquilo que Deus te confiou. Se Ele te confiou alguma coisa, você precisa recorrer a Ele e dizer: Senhor, como é que eu posso administrar isso aqui? Como é que eu devo lidar com isso aqui? Amém? Aleluia. Sabe, querido, se você não consegue fazer com excelência pequenas coisas, o que foi confiado a você? Me foi confiado fazer a limpeza do banheiro. Faça isso da melhor maneira que você puder. Me foi confiado tirar as teias de aranha da igreja. Querido, então faça isso da melhor maneira que você puder. Me foi confiado tomar conta das crianças. Na verdade, ministrar as crianças. Entenda, você está sendo ali um agente de Deus na vida delas. Você está sendo um ministro, uma ministra de Cristo na vida dessas crianças. É uma responsabilidade. Amém? Aleluia. Se Deus te confiou o departamento infantil, querido, então não vá para lá com enfado. Não vá para lá com raiva. Não vá para lá achando que, meu Deus do céu, e eu vou ficar aqui com esses meninos. Não, querido, vá para lá dizendo: Pai, muito obrigada, porque o Senhor me deu esse talento. O Senhor me deu essa oportunidade de ministrar ao coração dos pequeninos. E faça isso da forma mais excelente, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu estava no departamento infantil, eu podia ser durona como eu fosse, mas eu procurava fazer da melhor forma possível. Eu era aplicada nas minhas aulas. Eu preparava com louvor as minhas aulas, porque eu sabia que ali haviam corações que precisavam ser semeados com a palavra. Departamento infantil não é departamento de entretenimento. Não é departamento de vou me livrar das crianças. Não é isso. Essa não é a função do departamento infantil. E eu estava dizendo lá no início, até perdi o fio da meada, a respeito de que, por tempo, nós quisemos nos esconder do nosso chamado. Mas Deus não deixou. Deus não deixou. Porque nós não temos o direito de esconder aquilo que Ele colocou em nós para frutificar, para fluir. Amém? Aleluia. Ei, pastora, você sabia ser pastora? Eu ainda estou aprendendo, minha gente. Ainda estou aprendendo. Agora eu estou aprendendo com o melhor professor. Com o Espírito Santo, meu amigo. Amém? Aleluia. Então, querido, não se faça de doido. Sabe, se o Senhor te colocou para servir água no púlpito, sirva da melhor maneira possível. Onde você servir, sirva da melhor maneira possível. Porque esse foi o talento que Ele te confiou. Então quer dizer que eu vou passar a vida inteira aqui? Querido, quando você desenvolver fidelidade aí, e se Ele perceber que você tem condição de mais, Ele vai lhe dar mais. Amém? Lembra dos 10 talentos? Ele tinha condição para mais, por isso que Ele deu mais um para ele. Tinha condição para mais. Agora o infiel não tinha condição para nada. Sabe, Deus não chamou ninguém para esquentar banco. Isso eu tenho uma certeza absoluta. Ele não chamou ninguém para ser peso de papel, sabe? Ninguém aqui foi chamado para ser peso de papel. Ninguém foi chamado para esquentar banco. Então, queridos, está na hora de começar a prestar mais atenção. Amém. A ficar mais atento, querido. É aprender a andar em fidelidade. Se você é fiel nos seus dízimos e as suas ofertas, você acha que Deus não vai te confiar mais coisas? Não vai te confiar mais? Vai. Ele vai te confiar mais. Agora, o contrário também é verdade. Se você não consegue ser fiel, num dízimo de 100 reais, se você tirar 10 reais do dízimo, querido, Ele vai te dar o quê? Como é que Ele vai te confiar mais alguma coisa? Não vai. Não vai. É muito simples. Quanto é o dízimo de 100 reais? 10 reais. Você separa os 10 reais. Eu lembro
que o apóstolo Luiz falava a respeito do avô dele. Era muito engraçado. O velhinho presbiteriano, era presbiteriano, eu acho, era, né? Era presbiteriano. Se tinha uma coisa que ele tinha convicção no coração dele, era o princípio dos dízimos e ofertas. O velho ele era tão inegociável a respeito disso, que ele levava o apóstolo Luiz com ele para ir no banco para tirar o dinheiro. E quando eles vinham voltando, tinha que pagar, era o que? Botar gasolina, não era? Tinha que botar a gasolina no carro. Ele dizia, você bota aí o seu dinheiro, que eu não vou descompletar esse dinheiro não, que eu tenho que tirar do dízimo, não posso mexer nesse dinheiro. Quando eu chegar em casa é que eu separo o dinheiro do dízimo. Para não mexer. Pense no velho arretado. Ele entendeu o princípio de uma forma tal, que ele não negociava. Tinha que botar a gasolina no carro, ele botava, apóstolo Luiz, bota a tua gasolina, porque eu não vou mexer nesse dinheiro enquanto eu não chegar em casa. Eu tenho que primeiro tirar o dízimo. Aí sabe o que a gente faz? A gente pega o dinheiro, paga tudo, e se sobrar o dízimo, a gente dá. Não vai sobrar. Eu sinto muito. Nunca vai sobrar. Se preocupe não. E as contas vão se multiplicar. Meu Deus, de onde é que saiu isso aqui? Aquele dízimo lá, lembra que você não entregou? Eu conheço uma pessoa, muito próxima de mim, não posso dizer quem é, que é de uma igreja tradicional. E na igreja tradicional, tem um bendito no formuláriozinho para dizer lá quanto é que você ganha por mês, que é para eles calcular mais ou menos quanto é que você vai dar de dízimo, sabe? Eles agem dessa forma. Essa pessoa que eu conheço, coloca a renda lá embaixo, que é para dar os dízimos assim de 15, 20 reais. Deixa eu lhe dizer, tem casa, tem carro, tem uma ruma de boca para alimentar. Não ganha só 100, 200 reais nunca na galáxia. Mas é alguém que negocia esse princípio até hoje. Aí teve um dia que o carro pegou fogo no meio da rua. Você imagina por que foi? Querido, porque você deixa de cumprir um princípio. E a palavra diz que o devorador vem e nhac. Que é isso, pastora? Está ameaçando? Não, estou te ensinando um princípio, para que você nunca mais negocie ele na sua vida. Quando você negociar, querido, Deus não vai poder te confiar algo mais. Enquanto você negociar. Amém? Não, essa palavra não é sobre dízimos e ofertas, são princípios e sobre fidelidade. Amém? Aleluia. Então são pequenas coisas. Se em coisas simples, em coisas pequenas, você não tem sido fiel, Ele não vai poder te acrescentar algo mais. Deus te confiou talentos, querido. Não esconda. Não o cave e enterre, porque você fazendo isso, está sendo negligente. E está deixando de ser resposta de Deus na vida de alguém. E isso é muito sério. Tem alguém que precisa daquilo que Deus confiou a você. Tem alguém neste momento que precisa do que Ele confiou somente a você. E você está negociando, está barganhando. Não faz isso. E Deus nos chamou, eu e Ele. Eu achei engraçado que a palavra que foi dita naquela noite era um culto era o culto da nossa formatura do CT. Antes da formatura a gente faz um culto, né? O pessoal do segundo ano vai ter culto bonito, é um culto profético, amém? E eu lembro que naquela noite o Senhor trouxe uma palavra através da vida do nosso pastor na época. Ele pegou um cinto e cingiu ele. Ele pegou a gravata e colocou sobre ele. E a palavra que ele falou naquela noite foi: você tentou correr, mas hoje à noite eu lacei você. Eu derrubei você, lacei você, você é meu. Foi mais ou menos isso que foi dito naquela noite. Era eu e ele. E eu chorava. Porque eu disse, pronto, tá sem jeito.
Deus laçou. Laçou e está sem jeito. Porque, querido, eu vou lhe dizer, se a gente tivesse continuado a negociar, grande seria o prejuízo. Não, porque, né? Não, Deus não obriga. Não, Deus não obriga. Não, tem livre-arbítrio? Tem, querido. Mas uma vez que Ele te chamou, se faça de doido, não. Lembre-se, você é resposta para alguém. Você pode ser a resposta para uma geração inteira. Está entendendo, querido, como o negócio é sério? Então não negocie esses princípios. Não fique inventando coisas, colocando empecilhos. Não faça isso. Deixe de argumentar. O servo mau argumentou. Não é porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor. Não tem nada a ver com o Senhor, não. Tem a ver com ele. Porque os outros servos não agiram da mesma forma. Ou seja, aquele Senhor não era mau. Aquele Senhor não tinha esse rigor todo que ele estava falando, não. Era a condição dele. De querer negociar e tirar o corpinho de lado. E ainda querer ser boa pessoa e dizer assim, olha, está aqui, eu estou lhe devolvendo. Não fiquei nem para mim, tá vendo? Estou lhe devolvendo. Mas não era isso que Deus queria. Amém? Ele queria que ele fosse resposta para alguém. Amém, queridos? Aleluia. Então não negocie. Não tente administrar da sua maneira. Sabe? Aprenda a amar o que ele ama. Considere o que ele considera. São pequenas coisas que ele vê. Lembra? Eu conheço as tuas obras. A Filadélfia, ela não se apoiava nas suas limitações, na sua pouca força para ser negligente. Então não se apoie na sua falta de habilidade, nas suas limitações. Amém? Você sendo novo ou você sendo mais velho, Ele te chamou igualmente para ser resposta na vida de alguém. Amém? Aleluia. Pai, obrigada pela sua palavra. Nós queremos caminhar por esse princípio de fidelidade, Senhor. Não queremos mais ser negligentes, Senhor. Não queremos estar nos fazendo de doido, fingindo que não é conosco, ou jogando a responsabilidade e a culpa para o Senhor. Não, Pai. Nós queremos ser a resposta para uma geração, Senhor. Queremos responder ao teu chamado. Não queremos esconder os talentos, não queremos negociar. Queremos ir além, Pai. Nós sabemos das nossas limitações, mas o Senhor não olha para as nossas limitações. A sua palavra diz que o Senhor não vê como nós vemos. A sua palavra diz que os seus pensamentos são mais altos. Os seus caminhos são mais altos, são melhores do que os nossos caminhos. Nós queremos liberar, Pai, aquilo que o Senhor nos tem confiado, os talentos que o Senhor nos tem confiado, e reter com firmeza a sua palavra e os princípios dela, não os negociando, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor tem dado. Não queremos ser negligentes, nem fazer as coisas de qualquer forma para o Senhor, mas queremos sim, Deus, fazer da tua maneira. Nós queremos perguntar a ti, Pai, como é que nós podemos fazer? Como é que o Senhor quer que façamos? Nós queremos sim, Senhor, ser sal e luz. Não é por sermos pequenos, não é por termos de repente pouca força, não é porque não somos glamurosos, Pai. Não, o Senhor não leva em consideração nada disso. O Senhor nos vê de uma forma diferente.
Nos ensina, Senhor, a enxergarmos com os teus olhos e a ser movidos com o teu coração, Senhor. Obrigada, Abba. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que nós orássemos pelo filho de Alessandro.